Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: polícia prende 2 pessoas envolvidas em brigas no centro aqui de Erechim, em que um agente do Departamento de Trânsito acabou ferido. Também você vai ver os detalhes de uma operação que envolveu mais de 100 policiais civis na madrugada desta segunda-feira em Nonoai e que combateu o tráfico de drogas. Também mais a chegada de vacinas ao Rio Grande do Sul e a região de Erechim, que inicia a vacinação das pessoas com comorbidades. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações da nossa Erechim e da região do Alto Uruguai ao vivo para você aqui. Fica comigo, daqui a pouquinho eu vou mostrar um caso, atenção, hein, o caso de uma briga aqui em Erechim, hein, que também deixou um agente do Departamento de Trânsito ferido. Ele foi esfaqueado por um homem. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes para você deste caso. Agora a gente vai falar para você da operação em Nonoai, que foi realizada aí com mais de 100 policiais. Olha, mais de 100 policiais civis participaram na manhã desta segunda-feira de uma operação que recebeu o nome de Martelo Quebrado na cidade de Nonoai. O objetivo, segundo a polícia, é combater o comércio ilegal de armas e tráfico de drogas no município que fica na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Até o momento, a polícia confirmou pelo menos a prisão de 5 pessoas suspeitas de envolvimento nesses crimes, além de apreensão de armas e munições, sendo cumprido 23 mandatos de busca e apreensão. A ação segue acontecendo em Nonoai e ao longo do dia nós vamos trazer mais informações para você desta operação. Vamos falar deste caso que aconteceu aqui em Erechim no fim de semana, em que a polícia prendeu um homem que esfaqueou um agente de trânsito. A gente vai botar imagens para você na nossa tela, porque, olha, além dele, também foi presa, junto com ele, uma mulher por embriaguez e dano ao patrimônio público. Olha, durante a noite deste domingo, por volta das 8 da noite, a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação de que esse indivíduo que aparece nas imagens aí estaria alterado, discutindo com agentes municipais de trânsito na rua Polônia, no centro. No local, os agentes informaram que um homem estaria bastante alterado e que, de posse de uma faca, teria lesionado um dos agentes. Porém, logo após ele saiu do local. A gente vê imagens desta confusão que foram registradas aí por pessoas que moram naquela região, que viram a movimentação aí no local. E exatamente o momento da agressão, ó. Você vê aí o agente de trânsito, a câmera girou para o lado, mas a gente vê aí que os agentes ali, o agente acabando sendo agredido por esse homem de camisa preta. As imagens são impressionantes, hein? Impressionante esta imagem, aí o homem sendo retirado ali do local por um outro de camisa vermelha, mas as informações seguem aí e segundo informações da polícia, esse homem estaria armado e acabou aí esfaqueando, né, um agente de trânsito, né? A gente não consegue ver se tem alguma arma na mão dele, mas as imagens são impressionantes. Ele sai da briga e volta, ó, ele vai novamente em direção aos agentes de trânsito, eles tentam sair do local ali, chamam o reforço da Brigada Militar e o homem segue até lá e assim é a imagem. Olha, logo depois desse fato aí, o homem, segundo a Brigada Militar, saiu do local, ele foi embora e o automóvel onde ele estava foi encontrado pela polícia lá na Avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas. Esse veículo aí, no momento da abordagem, o homem acabou sendo preso, então, por tentativa de homicídio em flagrante. Esse veículo onde ele estava era conduzido por uma mulher que, segundo a Brigada Militar, negou aí se identificar para os policiais, que comprovaram pela capacidade psicomotora dela
ela que ela estava embriagada. Ao ser presa ainda por desacato, a mulher chutou a lataria da viatura e também vai responder pelo crime de dano ao patrimônio público. O rapaz de 28 anos que aparece nas imagens e a mulher de 22 anos que estava dirigindo esse veículo foram presos. Eles foram levados para a delegacia e o homem foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim e a mulher ao Instituto Penal de Passo Fundo, onde eles permanecem à disposição da justiça. Vamos ver de novo essa imagem da briga, pedir para o Patrick colocar no início para a gente ver de novo, que é realmente impressionante aí e não dá para ver ali, ó, que o homem guarda alguma coisa na cintura. Pode voltar para mim, a gente vai até, vamos voltar o vídeo aqui, ó. Dá para ver que ele está realmente com algo na mão ali, não se consegue ver se nítido é uma faca, né? Mas dá para ver que ele sai com aquele negócio, ele guarda na cintura e segue conversando ali, segue brigando ali com os agentes do Departamento de Trânsito essa cena. Inclusive ele vai ali a vias de fato, né, com outro agente, acabam discutindo, brigando ali, é aquela questão de empurra, imagens aí que ganharam repercussão no fim de semana, ganharam a internet e que foram registradas aqui em Erechim, hein? Olha, lamentável esse fato, triste o que acontece e também o desrespeito com os agentes de trânsito que estavam trabalhando. O rapaz ele estava trabalhando ali no local, ali, você vê ele sendo agredido e o rapaz estava trabalhando, lá, ele não estava na festa, ele não estava fazendo nada. Então acabou acontecendo esse fato aqui em Erechim. E a gente pede que as pessoas, né, tenham consciência, respeitem os agentes do Departamento de Trânsito nessa situação. E não é a primeira vez, segundo informações que nós temos, dessas brigas que estão acontecendo nos altos da Avenida Maurício Cardoso. Tem muita gente comentando, falando dessa questão dessas brigas, dessas confusões, dessas bebedeiras que acontecem no centro aqui de Erechim. É uma vergonha isso, uma vergonha e que a polícia tem que tomar atento dessa situação. Vamos seguindo agora falando de outros casos que estão acontecendo aqui na nossa região. E olha, um rapaz foi flagrado com drogas aqui em Erechim. Um rapaz de 19 anos foi preso com drogas em um automóvel modelo VW Jetta aqui em Erechim na tarde da última sexta-feira. A Brigada Militar não divulgou o local dessa prisão. Os entorpecentes estavam no interior do veículo. Segundo a Brigada Militar, foram 12 gramas de maconha encontradas aí no carro. O rapaz assinou um termo circunstanciado e ele foi liberado. Ele vai ser indiciado agora pelo crime de posse de entorpecentes. Também no fim de semana foi registrado perturbação de sossego, que virou caso de polícia aqui em Erechim. Olha, pelo menos 2 fatos de perturbação de sossego foram atendidos nesse fim de semana pela Brigada Militar em Erechim. O primeiro caso ocorreu por volta da meia-noite em um prédio na rua Maranhão, na região central aqui da cidade. Moradores lá daquela região informaram sobre a perturbação de sossego devido ao som alto e a intensa movimentação de pessoas pelo prédio, com conversas altas e bastante fumaças e cigarro. No local, os policiais encontraram também 4 pessoas. Elas assinaram um termo circunstanciado. Também, ainda durante a madrugada de sábado, os policiais abordaram um veículo com um som alto lá no bairro Industrial. Os policiais chegaram até o local após receberem diversas denúncias de veículos que estariam com som alto lá naquela região. O motorista do automóvel abordado aí pela polícia, modelo VW Gol, acabou assinando um termo circunstanciado para ser liberado. Em ambos os casos aí de perturbação de sossego, os envolvidos terão que comparecer à justiça para prestar esclarecimentos. Também, nas últimas horas, um homem foi preso com pacotes que seriam arremessados no presídio aqui de Erechim. Olha, um rapaz de 19 anos foi preso na tarde deste domingo após ser flagrado com 3 pacotes semelhantes àqueles que são arremessados no presídio aqui de Erechim. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança próximo aí à penitenciária e foi abordado pela Brigada Militar. Nos pacotes, os policiais encontraram 4 celulares e um carregador. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ele foi liberado. Voltamos a falar em aglomeração e a polícia flagrou um caso de aglomeração também lá em Marcelino Ramos. Olha, policiais da Brigada Militar flagraram um caso de aglomeração com 19 pessoas na madrugada do último domingo lá em Marcelino Ramos. Por volta das 4h25 da manhã, os policiais foram até a orla lá de Marcelino Ramos para investigar um chamado de perturbação de sossego e acabaram fazendo esse flagrante aí com 19 pessoas.
Todas elas foram autuadas e precisaram assinar um termo circunstanciado e agora vão ter que comparecer à justiça. Também 2 caixas de som que eram utilizadas pelo grupo foram apreendidas lá pelos policiais e agora todos eles, como eu falei, vão ter que responder a um processo judicial por perturbação de sossego e também por descumprimento do decreto estadual que proíbe os casos de aglomeração, né? E a Brigada Militar recuperou um carro roubado lá em Mariano Moro. Olha, policiais militares recuperaram um veículo que havia sido roubado, modelo VW Gol de cor prata. O automóvel foi encontrado na rua Leopoldo Chiapete, no centro lá do município de Mariano Moro, abandonado. O carro foi removido e apresentado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui em Erechim. Após o registro, ele foi devolvido ao proprietário. Nenhum suspeito de cometer este crime foi preso. A polícia também não deu detalhes de quando ou onde este carro foi roubado aqui na nossa região. Seguimos com outras informações para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias, as informações aqui de Erechim e da nossa região. E olha, um caminhão MUC acabou prensando um carro em um acidente no centro de São José do Ouro na tarde da última sexta-feira. Por pouco ninguém ficou ferido. Um acidente entre um automóvel e um caminhão MUC foi registrado na tarde desta sexta-feira em São José do Ouro. A sapata do MUC do caminhão atingiu o automóvel que estava estacionado, provocando danos de grande monta. Com a força do impacto, o veículo foi imprensado contra um poste de energia elétrica. Apesar do susto, ninguém estava no automóvel e não foram registrados feridos. Olha, o governo do estado do Rio Grande do Sul entregou mais 20 viaturas semi-blindadas para a Polícia Civil, mas nenhuma dessas viaturas vai vir aqui para a região norte do estado. Todas elas vão ser utilizadas na região metropolitana. A Polícia Civil recebeu nesta sexta-feira 20 viaturas 0 km semi-blindadas para ampliar a proteção dos agentes na rotina de policiamento e operações. Mas nenhuma dessas viaturas foi destinada à região norte do estado. Todas elas ficarão em cidades da região metropolitana. Segundo o governo do estado, o investimento é superior a 4 milhões de reais e veio de recursos de transferências do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Fundo Especial de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, além de emendas parlamentares de deputados federais. De acordo com o secretário de Segurança Pública e vice-governador, outras 12 cidades do Rio Grande do Sul devem receber este modelo de viatura nos próximos meses. Então, mais uns dias nós estaremos fazendo também entrega de caminhonetes iguais a essa para os componentes do GSEG, os outros 12 municípios do interior do estado. E o governador Eduardo Leite anunciou na última sexta-feira mudanças no seu secretariado. As mudanças acontecem na Secretaria dos Serviços Penitenciários, da Justiça e também do Trabalho. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou mudanças no secretariado estadual nesta sexta-feira. As alterações ocorrem nas pastas do Trabalho, da Igualdade e da Justiça. O ex-deputado federal Ronaldo Nogueira, do PTB, que foi ministro do Trabalho no governo Michel Temer, assume a Secretaria Estadual do Trabalho e da Assistência Social. O político era presidente da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, até fevereiro de 2020, quando deixou o cargo após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Até então, a pasta do Trabalho tinha como secretária Regina Becker, do PTB, que foi transferida para a Secretaria de Igualdade, Cidadania e dos Direitos Humanos. Antes, a estrutura ficava sob o comando da Secretaria de Justiça. O titular da pasta, Mauro Regites, do PL, segue no cargo. Ele agora também acumula o cargo de secretário de Administração Penitenciária e Socioeducativa. O secretário responsável pelo sistema prisional era César Facioli, que deixou o governo. As mudanças anunciadas pelo Palácio Piratini seguem uma série de trocas no secretariado efetuadas desde o início do ano. Segundo Leite, elas colocam o governo estadual em uma nova fase. Nós concluímos uma primeira etapa do governo dos 2 primeiros anos e estamos numa segunda etapa, e é a etapa final, né, essa segunda metade de governo, fazendo alguns ajustes a partir do entendimento do que reserva para nós essa segunda etapa como desafios. E anunciamos aqui esta alteração em posições de secretaria
E olha, morreu na última sexta-feira, aos 89 anos, a escritora Alba Albarello, que fazia parte da Academia Erechinense de Letras. Ela é conhecida muito aqui na região do Alto Uruguai pelo trabalho de cultivar a história do município aqui de Erechim e também na nossa região. Veja. Erechim perdeu nesta madrugada, 30 de abril, a escritora, poeta e incentivadora cultural e histórica local Alba Albarello, de 89 anos. Ela morreu em casa. Alba era membro da Academia Erechinense de Letras e presidente do Café Cultural, além de consuleza dos Poetas del Mundo. Nascida e criada em Erechim, sempre residiu aqui, onde teve sua formação e concluiu todos os seus estudos. Filha de Clementina Itália Albarello e do advogado Miguel Rainer, um dos colonizadores e desbravadores da cidade. Influenciada desde a infância a gostar da leitura de livros, jornais e revistas, bem como a permissão para acompanhar programas de rádio e televisão, adquiriu assim o amor pela literatura. Após a educação básica, fez graduação acadêmica como arquivista e biblioteconomia e o técnico em contabilidade. Na vida profissional, exerceu várias funções em serviços administrativos do município, do estado, além do magistério em escolas particulares. Desenvolveu também diversas atividades em grupos sociais, em rádios e jornais que circularam em Erechim e na região do Alto Uruguai. Alba Albarello foi sepultada na tarde desta sexta-feira no cemitério Pio XII. Muito bem, né? Notícia muito triste essa, meus sentimentos à família. Eu gostava muito da dona Alba, conversei com ela várias vezes aí para reportagens aqui do Jornal Bom Dia, quando eu era repórter, principalmente do impresso, grandes histórias aí, mas tenho certeza que a memória dela e os ensinamentos seguirão. Seguimos agora com outras informações. A gente vai falar para você que foi lançada oficialmente na última sexta-feira a campanha do Agasalho 2021. As pessoas poderão doar roupas nos quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Foi lançada oficialmente a campanha do Agasalho 2021. O lançamento ocorreu no Palácio Piratini com transmissão pelas redes sociais para manter os protocolos de distanciamento. Já conhecida dos gaúchos, a ação que arrecada anualmente roupas, cobertores e calçados para a população vulnerável, neste ano vai destacar também a doação de alimentos. E nesse momento falta alimentos também na mesa de muita gente em função do que a pandemia acarretou de impacto econômico na vida das pessoas. Por isso a gente pede também a doação de alimentos nessa campanha do agasalho. E, acima de tudo, lembrar que a gente está em tempos de vacinação contra o Covid. A campanha do agasalho é a vacina contra o ódio, contra o rancor, contra os ataques, as agressões que estão aí, infelizmente, tão presentes nesse momento de tanta tensão. É a vacina do amor, da compaixão, da entrega, da doação, desse sentimento bonito de se colocar no lugar do outro e estender a mão e ajudar através da doação de agasalhos e alimentos. O protagonista da campanha desse ano é o coração. E a nossa campanha, o nosso conceito de campanha vai direto ao ponto, né? Que ajude doando, a sua doação aquece um coração. E nós queremos mesmo que aqueça o coração, não somente no frio, que já é uma situação muito grave, mas também na fome, que a gente possa dar uma contribuição, todas as pessoas ajudando, nós vamos aliviar um pouco, né, a dor de muitas pessoas. Qualquer quantidade de alimentos não perecíveis pode ser doada. Então nós estamos conclamando o povo gaúcho para que doem alimentos, não apenas cesta básica. Aquela pessoa que tiver um pacote de massa, um pacote de arroz, um pacote de feijão, que faça a doação, que com certeza vai fazer a diferença para quem está necessitado. Nós, na Defesa Civil, nós temos a listagem, nós temos cadastrados entidades e comunidades muito carentes que estão necessitadas, e não esquecendo também da doação de agasalhos, né, que é muito importante. O nosso inverno é um inverno rigoroso, né, as pessoas precisam de agasalho. É importante que as peças de roupas e calçados doados estejam limpos e ainda em boas condições de uso. Os itens podem ser deixados na Central de Doações, em Porto Alegre, nos supermercados da Rede Zafari e Bourbon e em todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Então, que consigamos perceber a necessidade de estender a solidariedade e a compaixão a tantos milhares de corações que precisam da nossa ajuda.
Olha, lembrar você que está me acompanhando, né, que aqui em Erechim também está acontecendo a campanha do Agasalho 2021. As pessoas podem fazer as doações em lojas parceiras da CDL ou também fazer um Pix, né? As informações estão lá no site jornalbomdia.com.br para você. Agora a gente vai falar para você que a prefeita de Nonoai, Adriane Perim, terminou com o turno único lá da prefeitura, viu? Que seguia desde o ano passado. Agora o expediente voltou ao horário normal. A prefeita de Nonoai, Adriane Perim de Oliveira, assinou na manhã desta sexta-feira o decreto que determina o encerramento do turno único nos serviços públicos do município. Com essa determinação, o horário do expediente em todas as repartições públicas de Nonoai volta ao normal, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde. O decreto de turno único havia iniciado no dia 1º de março de 2020, há mais de um ano, em razão da pandemia do coronavírus. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid-19 e olha, a região de Erechim recebeu nesse fim de semana a 15ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Mesmo assim, a região segue com faltas da vacina do Butantan, a Coronavac, que chegou no sábado aqui no Rio Grande do Sul e começa a ser distribuída hoje. Mesmo assim, o número é muito inferior ao necessário para o início aí da segunda dose de muitas pessoas que estão aguardando. Vamos acompanhar na reportagem. A região de Erechim recebeu neste sábado 7.490 doses de vacinas da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. Destas, 2.990 são para completar a vacinação em idosos com 60 anos ou mais e 4.500 para pessoas com comorbidades. Ainda no sábado, o Rio Grande do Sul recebeu 22.800 doses de Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O número ainda é muito abaixo do necessário para completar a segunda dose, que está atrasada para 476 mil gaúchos. A expectativa é que as doses da Coronavac cheguem a Erechim nesta segunda-feira. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou também que nesta segunda-feira o Rio Grande do Sul deverá receber mais de 413 mil doses de vacinas da Oxford AstraZeneca, além de 32.760 doses da Pfizer. O imunizante será distribuído apenas em Porto Alegre, em razão da necessidade de armazenamento em baixas temperaturas. Muito bem, gente, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos falar da imunização aqui em Erechim, porque na última sexta-feira começou a imunização com comorbidades. Muitas pessoas estão com dúvidas porque a questão da faixa etária, por isso a Tayane do Carmo está aqui para explicar com a gente. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Exatamente. Nós temos um cronograma aqui que é da Prefeitura em que explica como vai funcionar essa vacinação. Então, olha só, primeira dose AstraZeneca está sendo feita na central de vacinação de segunda a sábado e o horário é das 8 horas até as 14 horas. A central de vacinação, para quem não sabe, é lá na antiga Cotrel e fica na Júlia Trombini 634 no bairro Três Vendas. Para se vacinar precisa da documentação. E o que seria? O comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS, carteira de vacinação que é obrigado a apresentar. E falando das comorbidades, quem que pode se vacinar? São pessoas que são diabéticas, hipertensas, pessoas com obesidade mórbida, transplantados, doentes renais, portadores de cirrose hepática, entre outras doenças. Quem tem alguma doença, assim, que são essas pessoas que são mais vulneráveis à Covid-19, tem que apresentar o atestado médico, comprovando que a pessoa tem essa doença. Verdade. Então, só para mais ou menos a pessoa entender, né? Então, foi vacinado todo mundo até os 60 anos. Exatamente. Agora começa essa faixa dos 59 aos 55, mas não são as pessoas... não são todas as pessoas dessas idades, são apenas as pessoas que têm comorbidades, é isso? Aí tem que ficar atento a essa questão. Não é todas as pessoas de 59 a 55, são apenas as pessoas que têm comorbidades, né? Exatamente, e quem não tem um atestado, a orientação é que a pessoa vá até a UBS para fazer a consulta para atualizar, então aí essa que a pessoa realmente tem essa doença. Nesse cronograma que a gente tem na prefeitura, está dividido de segunda até sexta-feira. Então hoje, dia 3/5, são aquelas pessoas com comorbidades com 59 anos de idade.
Já na terça-feira, nós temos as pessoas com 58 e aí essa faixa etária vai diminuindo. Quarta-feira com 57, na quinta com 56 e na sexta, então, com 55 anos. E além disso, vale a gente ressaltar que tem uma observação aqui, que são aquelas pessoas que têm síndrome de Down, as gestantes e as puérperas que são maiores aí de 18 anos também, então podem tomar essa vacina. Então, mais uma vez, né? Então, se você é gestante, né, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que recomenda que você aí vá se vacinar, e também as pessoas com síndrome de Down. Mais uma vez, são as pessoas que têm comorbidades, hein? Atenção, e elas precisam muito ter o atestado prescrição médica, né, Tayane? Exatamente, tem que apresentar o atestado e também não esquecer da outra documentação que a gente sempre fala, né, que já citamos ali para facilitar na hora de fazer a vacinação e essas pessoas realmente receber a dose necessária. Mais informações no site jornalbomdia.com.br. Obrigado, Tayane. Muito obrigada. Vamos agora às informações da educação, porque a URI abriu inscrições para o vestibular de inverno 2021. Essa abertura aconteceu na sexta-feira e foi de forma online. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, abriu inscrições para o vestibular de inverno 2021 na manhã desta sexta-feira. O lançamento foi realizado virtualmente pelo canal da Reitoria no YouTube. As inscrições seguem até o dia 8 de junho e podem ser feitas no site vestibular.uri.br. A prova será realizada de maneira online no dia 13 de junho. Para a comunidade, fica aqui uma mensagem deixando assim o convite para aquelas pessoas que têm interesse ou têm a intenção de fazer o vestibular. Eu quero reforçar que aqui o papel da imprensa, os veículos de comunicação, que também tem sido as nossas vozes externas, levando essa mensagem da universidade. O vestibular é sempre um momento de muita expectativa, onde as pessoas veem nele oportunidades, onde se cria uma esperança da realização de determinados sonhos. Que você vir para um ensino superior, fazer um curso superior, e, sem dúvida ele te abre caminhos, te abre portas que os estudos mostram que não seriam abertas se você não tivesse essa formação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem os destaques da coluna Pente Fino. Não sai daí porque eu volto já já. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo e nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finati. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que foi o final de semana? Tudo bem. E olha, o fim de semana foi de manifestação aqui em Erechim, carreata pelo voto impresso Eu Autorizo o Presidente Agir. Essa matéria chamando o evento que ia ter em Erechim, que é do grupo B38, do Coronel Cury, né? E eu acompanhei no sábado. Aqui eu estava chamando o que aconteceu. Esse é o carro de um dos nossos colaboradores aqui, o professor Neivo Zago, já está preparando o carro na quinta e na sexta-feira, estava lá, né? E eu estive, esse movimento pró-Bolsonaro, com essas duas pautas, que querem um voto impresso e auditável, né? E também Eu Autorizo o Presidente Agir. Ele saiu lá da frente da Balas Pecim, teve uma grande aglomeração, acho que tinha centenas de carros. Né? E eles vieram pela Reinaldo Angonese, subiram Henrique Schwerin, pararam ali no viaduto, na Luiz Hermínio Berto, no viaduto, subiram a Maurício Cardoso, desceram a seta e depois retornaram até a Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira já tinha umas dezenas de pessoas ali esperando, porque não tinha carro, tudo ficou ali esperando. Então teve hino nacional, teve vários momentos de pró-Bolsonaro. Teve manifestações do Brasil inteiro e o jornal Bom Dia acompanhou e vai trazer mais algumas coisas amanhã no jornal impresso, né? Também teve movimentos contrários, poucas pessoas postaram umas placas contrárias a Bolsonaro e grudaram em patrimônio público, não pode, né? Aí de manhã uma pessoa foi lá, arrancou fora e posteriormente à tarde, isso é num vídeo gravado, o Thiago De Polis foi lá, que é lixo, botou no lixo. Mas quando chegou a carreata tinha novamente uma placa, mas usando os pedestais das bandeiras ali da praça, né? Mas não tinha as pessoas que colocaram, só estava uma faixa para, tipo, um contraponto, né? E o PSDB elegeu uma nova executiva aqui em Erechim? Foi na noite de quinta-feira, né? Então o Alan Festugato, que era o presidente, hoje foi uma eleição online. Então o vereador Emerson Celso, que era o vice-presidente, assumiu a presidência. O presidente virou tesoureiro e o Alcio Soares, que também é vereador, é o segundo o vice-presidente. Tem ainda o Carlinhos Magrão, que ficou como ele é secretário, e duas mulheres são as vogais do partido, que é a Cleide Marcon e a Clairia Castilhos. A Clairia concorreu a vereadora também. Bom, em defesa de tese de doutorado, cita jornal Bom Dia. Isso aqui, o Rafael Testa, ele fez uma... Olha o título do doutorado dele, né, em Direito. Gestão de conflitos na administração pública por uma política pública de sistematização da autocomposição acerca dos contratos administrativos que envolvam o equilíbrio econômico-financeiro. Isso foi no dia 20, a orientação foi feita pelo professor Rogério Gesta Leal, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, integrante da 4ª Vara Criminal, então é um cara experiente, e várias pessoas de renome da área. E nessa tese dele que já tinha defendido, recentemente saiu uma matéria na coluna Pente Fino do Bom Dia sobre o reequilíbrio financeiro do contrato de concessão da Transporte Gaurama.
E essa matéria foi usada dentro para exemplificar o que ele estava fazendo. Essa defesa dele vai virar uma lei, e a Confederação Nacional dos Municípios já pediu, né, que para ir para lá, esse trabalho pode virar uma lei nacional em cima do que ele fala. Eu não sei detalhes, então, como ele citou, me avisou, é um trabalho que foi feito aqui pelo jornal, acho que nós tínhamos que divulgar para mostrar, né? Muito bem, parabéns aí ao Testa. Olha, vereador quer mutirão de saúde para especialidades que estão em atraso. Hoje vai ser um pedido de providência do vereador Araújo, está sendo votado hoje, vamos trazer amanhã mais detalhes, onde ele quer, com a Covid, muita gente deixou de procurar os médicos, só que está aumentando as consultas represadas dos problemas. Ele alega consultas cardiológicas, são 1.300, consultas de revisão oftalmológicas, 1.500, cirurgias gerais, 1.800, e ainda dispor de exames complementares compatíveis com a necessidade dos pacientes, né? Então é interessante, vamos ver que se gasta muito com a Covid, mas tem outras doenças, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o município vai aceitar esse pedido de providência. E também a questão do auxílio emergencial municipal, hein? Eita! Isso é uma relação de amor e ódio nas redes sociais, né? Eu coloquei final de semana as pessoas, já ganharam do governo federal, ganharam do estado, ganharam do município também. Olha os vereadores que são vereadores de esquerda, né? Assim, Anacleto Zanella, Serginho, Sandra Piccoli e Alida Osotto. Então, eles querem que esse valor não seja inferior a R$250 e que use como base o cadastro daquelas pessoas que receberam, porque em torno de 20% da população da Erechim recebeu o auxílio emergencial federal. Essa é uma discussão que vai dar hoje, interessante de ver também, né? É verdade, inclusive, porque o Alida Osotto é base do governo Polis, né? Então, vamos acompanhar. Professores municipais receberão valores atrasados desde abril de 2020. Como assim, Rodrigo? Você lembra que no ano passado, início, teve aquele aumento de 12 e poucos % do piso nacional e Erechim não repassou para os professores. Aí o sindicato entrou na justiça e foi indo. O juiz disse que não ia pagar, até não ter decisão na justiça, e ela veio agora. Essa decisão veio, então, além daqueles 4,56, já receberam aquele aumento, aquele reajuste inflacionário que teve recentemente. Esses 12,84% é relativo ao piso do ano passado que não foi pago aos professores. Isso vai ser retroativo de 1º de abril de 2020 até 28 de fevereiro de 2021, esse aumento. O CIMI abriu mão de janeiro e fevereiro, que era desde janeiro, numa negociação com o município, né? E também dos juros desse período. Então, vai pagar só o capital, a prefeitura vai pagar isso aí, mas com 2 a menos e sem os juros, né? É importante, isso aí é um dinheiro que vai circular bem na região aí, né? Verdade. Tem os destaques da coluna Pente Fino, amanhã tem mais. Tu vê que são informações fortes aí, né? Assim, verdade. Acompanhando, hoje tem sessão do Legislativo, né? Então, tipo assim, essas questões aqui, do mutirão de saúde, do auxílio emergencial municipal dos professores, isso é um projeto de lei executivo que vai ser votado hoje. Isso aqui são o auxílio emergencial e são pedidos de providência, não necessariamente o município tem que fazer. Esse é um projeto do município, que se aprovado vai pagar já. Esse requer o município aceitar ou não. Essa é a diferença do pedido de providência e do projeto de lei executivo, né? Beleza. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. A vacinação vai avançando aos poucos e gradativamente a realidade vai voltando ao normal. Ainda tem muito a ser feito, mas já começamos a sentir os efeitos, as diferenças em função da vacinação e também dos cuidados que são tomados. A gente já consegue ver na realidade, a gente consegue ver a realidade voltando a uma certa normalidade. E acredito que quanto mais avançar a vacinação, a gente deve ter uma situação aí o mais breve possível, voltar a ter uma vida minimamente normal como era antes. Acho que vai até esse ano, já estamos na metade do ano praticamente, mas aos pouquinhos a gente vai retomando a vida e nossos afazeres diários e, enfim, aquilo que as pessoas gostam de fazer e de viver de uma maneira sem o problema todo da pandemia e da doença, enfim,
de tudo que aconteceu ao longo desse ano e meio que passaram aí. Fazer esse registro e, mudando de assunto, dizer que o Brasil acho que uma das coisas que mais marcam esse país é o desperdício. Nós somos uma fábrica de desperdício de potencialidade, de possibilidades, desperdício de ter uma economia melhor, de as pessoas viverem melhor. Acho que se tem uma marca, no meu entendimento, é o desperdício. Fruto de gestões públicas que negligenciam as necessidades das pessoas, e não estou falando de A ou B, e isso começou a mudar agora, pelo menos tendo em vista o Alto Uruguai aqui, a gente vê que as prefeituras mudaram e estão mudando a maneira de fazer política, não negligenciando mais a necessidade da comunidade e usando aquele dinheiro justamente para ser reinvestido nas pessoas. E não existe outra maneira. Não existe outra maneira de a gente sair desse atoleiro que a gente vive. Que o Brasil vive, que o Rio Grande do Sul vive e que os municípios acabam inseridos nessa lógica. Não tem como sair desse brete se não for fazendo investimentos públicos. Investimentos nas áreas prioritárias, na infraestrutura, nas pessoas, na saúde, na educação e assim por diante. Não existe outra forma. Mas como somos um país do desperdício, essa lógica ainda não se afigurou na sociedade. E a sociedade não cobra, ou cobra de uma maneira que, do seu jeito, enfim, mas não surte o efeito necessário. A classe política, de modo geral, está afastada do entendimento, estão guarnecidos pelas leis, pelo dinheiro, pelo poder, pelo dinheiro que a gente manda para lá, que é recolhido em impostos, e essa lógica não quebra, ela não se desfaz. E continuamos sendo uma sociedade repleta de necessidades e carências. Com um parênteses, para finalizar, com a diferença que os municípios aqui na região vêm tentando fazer frente para isso, mas encontram dificuldades também em função da limitação orçamentária. Então, eu me pergunto, quando a gente vai conseguir quebrar essa lógica do desperdício? Essa é a dúvida. Será que algum dia essa lógica vai ser quebrada? Eu gostaria que sim, e o quanto antes. Uma boa semana, e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com a Tânia do Carmo. E agora vamos conferir quais são as informações da edição deste fim de semana aqui do Jornal Impresso e Digital, que já está aqui na nossa tela. Traz em relação na capa sobre o CODER, os grupos temáticos avançam na agenda de ações estratégicas municipais. Na página 2, nós temos em relação à carreata pelo voto impresso e, entre aspas, eu autorizo o presidente a agir, é o que fala a coluna do Pente Fino Rodrigo Finardi. Na página 3, nós temos o destaque da capa e na 4, a gente já vê ali os artigos de opinião para você conferir. Na 5, em relação à saúde, família erechinense lidera a criação de associação que visa impulsionar pesquisas de doença rara, matéria do Salus Locke. Na página 6, nós temos o fato da foto e também um artigo, o sapateiro de Bruxelas, pandemia e o caminho para o fim. Na página 7, nós temos o destaque em relação à agricultura e na página 8, sobre saúde em relação à pandemia. A AMAL não registra óbito há 48 horas. E temos também depois sobre educação, na página 9, formação pedagógica. Atividades mobilizam profissionais de educação. Na página 10, nós temos o Espaço Pop e na 11 sobre a fruticultura. Produtores de Três Arroios investem no cultivo de pitaia. É a matéria aí da repórter Ragnar Azago para você conferir.
Depois, nós temos sobre empreendedorismo, a cerveja artesanal, democrática e para todos, é o destaque do Igor Miller. Temos também a coluna dele, né, a mínimas e máximas, e depois você vai ver o caderno BD Saúde, onde tem aí sobre a dengue para você entender mais, sobre a pele, enfim, muitos destaques aí cheio de informação para você ficar bem atualizado. Na página 18, a gente começa falando de região. Erebango, uma comitiva encaminha as demandas do município a Porto Alegre. E na 19, nós temos ali, infelizmente, né, morre a escritora e poetisa Alba Albarello, aos 89 anos na sexta-feira. Depois nós temos o caderno de variedades e começamos, né, falando ali de região também, lá em Erval Grande, preso o homem acusado de feminicídio. E em Paim Filho também, olha só, a Justiça determina que banco reverta transferências fraudulentas à Prefeitura. Depois falamos de esporte na 23, o Juventude e Inter abrem as semifinais do estadual. E na 24, na contracapa, sobre o Brasileirão, as gurias gremistas vencem o Minas Brasília e seguem invictas. A gente lembra que o Jornal Bom Dia ele já está nas bancas, com essas informações que falamos e também outros detalhes para você ficar bem informado, não só aqui em Erechim, mas também aquilo que está ocorrendo na região. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, porque o fim de semana foi de semifinais do Campeonato Gaúcho. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Para quem está acompanhando também, ótima segunda a todos. Vamos começar falando do Internacional, porque segundo o Ramírez, a derrota surpreendente para o Juventude, que o Inter era favorito para esse jogo aí, é culpa do gramado. Será mesmo, Eric? O Internacional perdeu para o Juventude 1-0 no estádio Montanha dos Vinhedos. A qualidade do gramado, sim, é péssima, muito ruim. Isso eu acho que é uma coisa que sim deve ser levada em consideração. Agora, há algumas desculpas que a torcida do Internacional tem ouvido dessa comissão técnica, porque o Miguel Ángel Ramírez tem dado algumas desculpas. Tempo de trabalho, altitude, que é a qualidade do gramado, que são fatores sim que devem ser levados em consideração. Mas me parece que nessa altura do campeonato, com 2 meses já à frente do comando técnico do Internacional, isso já não serve mais para a escora de algumas decisões que acabaram sendo equivocadas na partida de ontem da derrota contra o Juventude. Uma decisão tomada de colocar um volante para jogar na zaga, sem o mínimo de repetição, de entrosamento, e é fácil falar entrosamento porque parece uma coisa que no futebol é muito fácil dizer, mas faz todo sentido quando tu tem a prática, essa sequência, uma sequência de movimentos, uma sequência, essa repetição que faz com que tu tenha excelência. E isso acontece no futebol como em outras áreas também. E tu querer colocar um volante, claro, o Rodrigo Dourado já havia jogado nessa posição algumas outras vezes, mas ele não é jogador para jogar na zaga. Muito bem, o treinador colocou ele na zaga, bola nas costas, Juventude venceu o jogo. Eu acho que sim, foi um jogo muito ruim, um jogo péssimo. O time do Inter não jogou bem. Teve um pênalti lá também que foi mal anulado. Eu acho que deveria ter sido pênalti. O resultado mais merecido seria 1-1, mas o Miguel Ángel Ramírez, com essas decisões, está colocando o trabalho dele em risco e a pressão sim volta a aumentar. O jogo contra o Olímpia é um jogo que, ao que tudo indicava, depois da goleada para o Deportivo Táchira, ia ser mais tranquilo, me parece que não. E jogar no Beira-Rio, por mais que seja na casa do Inter, vai ser muito difícil, porque o Juventude não vai facilitar a vida. Vamos acompanhar então a fala do Ramírez sobre esse jogo. En este tipo de gramado se hace muy difícil jugar a lo que nosotros queremos jugar, porque el pase no va rápido, porque los controles, los primeros contactos se le van, porque los cruzamientos se nos queda la bola difícil, porque los remates de primera, esa de Mauricio, de Carlos Palacios, en un gramado bien eres capaz de ejecutar. Como estaba hoy acá, es muy complicado. Entonces, para jugar a lo que jugamos nosotros, esta cancha es muy difícil. Entonces es difícil generar, es difícil controlar, que aún pienso, creo que el gol de ellos llega en el momento en el que más control teníamos, en el que más campo contrario estábamos. Llega justo un error puntual en el que estábamos
estábamos bien y estábamos como cada vez conquistando espacios más perto del área rival. Muito bem, tá aí a explicação do Miguel Ângelo Ramírez. A gente vai falar mais ao longo do dia, no Virando o Jogo, sobre essa partida do Inter. Já o Grêmio conseguiu vencer o Caxias. E daí, o que dá para avaliar desse time do Thiago Nunes? Um time do Thiago Nunes que eu acho que a maior referência desse time é um time com poucas modificações do que jogava o Renato para o que joga Thiago Nunes. Alguns ajustes na questão da marcação, da saída, da criação de jogadas, com 2 volantes bem centralizados. Ele jogava, num primeiro momento, no Atlético Paranaense, era um volante só, agora com Thiago Santos e Matheus Henrique, com o Matheus Henrique tendo um pouco mais de liberdade no meio campo. Eu acho que destaques desse jogo: Pedro Jeromel, elogiado inclusive pelo próprio treinador do Caxias, Diego Souza. Fora de forma, todo mundo fala que o Diego Souza está fora de forma, e isso é fato. Até é uma crítica ao jogador. Claro, tem uma experiência, mas ontem marcou 2 gols. Teve toda uma confusão, o goleiro do Caxias também começou com uma discussão lá, teve técnico expulso. Foi, eu acho que, muito parecido com o jogo do Internacional, porque teve bagunça com VAR, discussões, e acho que isso tudo coloca um pouco mais de pimenta nesse salseiro aí que é o gauchão. Eu particularmente gosto disso, é o campeonato raiz. Mas o Grêmio conseguiu vencer num jogo que também não foi fácil. Era merecido os 2 jogos ter terminado empatado, mas o Grêmio sai com uma vantagem, uma boa vantagem, para botar um pouco mais de calma em contrapartida do Grêmio, que joga no meio da semana a Copa Sul-Americana. E o Thiago Nunes falou sobre essa partida, avaliou o jogo e também sobre o adversário. Te liga. Tivemos uma atuação, a maior parte do tempo, uma atuação equilibrada. A equipe conseguiu defender a maior parte do tempo bem, como você bem mencionou. Tivemos ali um gap, um espaço entre o minuto 28, 29 até o minuto 38, 39, onde sofremos por mérito do adversário, né? O mérito do adversário que conseguiu, principalmente na sua construção ofensiva, na sua saída de bola, fazer uma saída com 3 jogadores até 4, e sobrecarregou também a nossa linha defensiva com 4 a 5 jogadores. E aí a gente acabou colocando nossos volantes muito para cima da nossa linha defensiva e sobrecarregou a nossa primeira marcação, e aí, consequentemente, o adversário conseguiu ter mais posse de bola e criar algumas situações de infiltração. Mesmo assim, não foram situações tão claras, né? Foi mais um volume, alguns cruzamentos, mas dentro disso a gente conseguiu no intervalo reequilibrar, reorganizar, tivemos uma manutenção de posse muito boa, conseguimos criar algumas situações de gol, e passo a passo vamos evoluindo, vamos criando cenários diferentes, mais repertório, para que a equipe possa se portar bem a maior parte do tempo. Lógico, né, que temos que sempre considerar uma parcela importante que é do adversário também, que condiciona os nossos movimentos e o tipo do jogo. Muito bem, Eric. Como é que fica a situação agora com os 2 times? O Grêmio tem vantagem, o Juventude tem a vantagem no outro, como é que fica? A situação é a seguinte: não temos gol qualificado como critério de desempate, ou seja, se o Internacional vencer por 1-0 lá no Beira-Rio, o jogo vai para os pênaltis. Precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar e ir para a final. O Grêmio, um empate só, qualquer empate por 1-1, 0-0, já o classifica para jogar a final. A situação é a seguinte: se o Inter e Grêmio classificarem o segundo jogo, o que tudo indica, deve ser na Arena do Grêmio. Mas eu imagino sim, e torço também, para que nós tenhamos um duelo de Grenal, até porque o Miguel Ângelo Ramírez está sofrendo pressão, sim. Ele está vivendo altos e baixos, e isso principalmente pela tomada de decisão equivocada. Por conta disso, nós temos esses altos e baixos. Mas o Inter já tem alguma evolução. Precisa encaminhar o resultado, porque se o resultado não vier, aí nós teremos problema. Se ele perder um Grenal de final do Campeonato Gaúcho, aí perder o Grenal de final do Campeonato Gaúcho, não sei não se o Ramírez aguenta no cargo. Mas vamos seguindo agora, porque vou aproveitar esse tempinho que nós temos para falar esse caso do Guerreiro, que ganhou repercussão nesse fim de semana. Explica pra gente melhor isso aí, Eric. O que aconteceu é que a assessoria de imprensa do jogador, o empresário, depois veio confirmar para o Globo Esporte, e o repórter Wagner Martins deu em primeira mão essa intenção do Paulo Guerreiro em rescindir o contrato com o Internacional. É bom lembrar que o Paulo Guerreiro vive um momento de recuperação depois do rompimento do ligamento anterior do joelho direito. E ele passa por um período de recuperação, tem uma questão financeira muito grande envolvida, porque é um jogador que ganha um salário muito alto e ainda não renovou o seu contrato. Vai até o final do ano e ainda não veio uma renovação do seu contrato com o Internacional.
Portanto, veio essa nota oficial da assessoria do jogador de que o Paulo Guerreiro se viu insatisfeito com a postura do Inter em não renovar, em tardar a renovar esse contrato e queria rescisão do contrato. Só que o clube, por meio até do CEO Paulo Brax, que falou ontem, eu separei a fala dele, ele disse assim, houve uma surpresa da nossa parte, a questão da nota, e se for do interesse dele rescindir o contrato, já sabe o que fazer. O Inter não é refém de ninguém e de nenhum jogador. Portanto, o clube se mostrou ser muito direto. E aí vai a minha resposta. Imagino que Paulo Guerreiro, sim, deva rescindir o contrato dele. Não sei se fica até o meados da temporada, até o final da temporada, ou se ele vai pagar essa multa, vai rescindir o contrato e vai sair em breve. Mas, de fato, é uma situação delicada, mas aí vai minha resposta. O Internacional tem um excepcional jogador, tem um centroavante em potencial, que é o Yuri Alberto. Não vai ter nenhuma dificuldade em repor esse jogador, que é o Guerreiro, que também vinha com essa instabilidade e lesões, porque tem aí camisa 11 e Yuri Alberto, que é um jogador que sem dúvida alguma vai dar muitos resultados aí e em breve, no futuro bem próximo para o Internacional. Beleza, obrigado, Eric, e até a próxima. Até a próxima, Leandro, um abraço para todo mundo. Vamos agora com as informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com o predomínio do sol e temperaturas bem elevadas à tarde. Algumas cidades registrarão máximas de até 30 graus. A atuação de uma massa de ar seco e frio no estado impede a formação de nuvens carregadas de chuva. Vamos ver as temperaturas? Em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima de 28. A umidade do ar ficará em torno de 31% e não há previsão de chuva. No município de Três Arroios, a mínima será de 20 graus e a máxima de 32. E no município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta segunda-feira. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Daqui a pouco, às 14h, eu te encontro no Direto da Redação com a Ragnara Zago e o Jailton. Também hoje à tarde, às 5 da tarde, tem o Virando o Jogo com Eric Oliveira. E às 8 da noite, o Bom Dia Entrevista com a Taína do Carmo. Não perca a programação da TV Bom Dia. Aqui você vê Erechim e região do Alto Uruguai. Uma boa semana para você e até mais. Tchau, tchau.